Com o contrato de varejo ao despertar, eu o contraí diretamente na frente de todos. Gao Hongryeo, e todos os alunos e professores da escola ficaram chocados ao ver. Deixei você se precaver, não te deixei se precaver. E tudo isso aconteceu porque eu despertei a habilidade de nível celestial Tubo Divino de Espinhos Roxos. Ele pode ver através do disfarce de todas as coisas do mundo, então percebi imediatamente que a piada à minha frente não era humana, mas uma besta espiritual de 100.000 anos. Embora eu não soubesse o que ele estava tramando ao se misturar à multidão, eu não podia deixar uma guloseima tão fácil escapar. Então, sem pensar, forcei um contrato com a piada Tangu, tornando minha besta contratada. Tangu, que ainda estava tramando grandes planos demoníacos, ficou chocado. O que está acontecendo? Ele não fez nada ainda. Como seu corpo foi controlado por outra pessoa? E 3 dias atrás, eu ainda estava preocupado se conseguiria contratar uma besta espiritual de baixo nível. Com uma expressão de preocupação. Na sala de aula da terceira escola noturna de Shen, todos estavam discutindo animadamente a próxima cerimônia de contrato, enquanto eu estava sentado calmamente em meu lugar, focado nos caminhos das bestas espirituais exibidos no meu celular. Porque se nenhum milagre acontecesse comigo, com minha força de rastros, eu provavelmente só conseguiria contratar bestas espirituais de nível mais baixo e viver uma vida medíocre. Nesse momento, a linda e sensual professora entrou. Ela bateu palmas, e a sala de aula ficou instantaneamente silenciosa. O exame começará em breve, e vocês já sabem as regras do exame universitário. O que vocês farão a seguir é assinar um contrato com uma besta espiritual na área de teste dentro de 3 dias, e o nível de força da besta espiritual contratada será a sua pontuação no exame universitário. E lembrem-se, alunos, não gastem muita energia. Não escolha uma área de teste com dificuldade muito alta para desafiar. Caso não consiga contratar uma besta espiritual de alto nível, você pode morrer na área de teste. Isso não precisa ser tentado. É o que eu tenho a dizer. Agora, a avaliação começa. Assim que essas palavras saíram, os olhos de todos os alunos brilharam de excitação. Alguns alunos fortes ignoraram o aviso e escolheram diretamente a área de teste mais difícil, o número 1. Afinal, nesta área de teste, a probabilidade de encontrar bestas espirituais nas 100 primeiras sequências é muito grande. Desde que você consiga subjugá-la e assinar um contrato com sucesso, a partir de então você pode subir ao auge da vida e se tornar uma das figuras centrais do país dragão. Minha força está na última posição da turma, e é impossível para mim contratar bestas espirituais de alto nível, então escolhi diretamente a área de teste comum classificado em 18º lugar. Pronto para relaxar, mas inesperadamente, nesse momento, um som mecânico soou em minha mente. Jin. Detectado que o hospedeiro ficou inativo por 2 anos e meio, o sistema foi ativado com sucesso, recompensando a habilidade de alto nível Tubo Divino de Espinhos Roxos. Essa habilidade pode ignorar qualquer disfarce, vendo diretamente a verdadeira forma de pessoas ou demônios, e ao mesmo tempo recompensa o hospedeiro com a habilidade divina Contrato Forçado. Esta habilidade é exatamente o que o nome sugere. O hospedeiro pode forçar um contrato com qualquer besta espiritual com a qual entre em contato. E a besta espiritual não pode recusar. Ao ouvir isso, não pude mais conter minha emoção e disse com surpresa: que habilidade tão incrível! A habilidade de contrato forçado. É preciso saber que neste mundo dominado por bestas espirituais, há apenas uma maneira de estabelecer um contrato com uma besta espiritual: subjugá-la com força. Então, enquanto ela não puder resistir, faça um contrato com ela. No entanto, se a força mental da besta espiritual em si, se houver muitas pessoas mais fortes do que ela para tentar dominá-la, não só não conseguirão o contrato, mas também sofrerão um contragolpe. 27 e em vez disso se tornará um servo de uma besta demoníaca. E a habilidade Contrato Forçado pode ignorar a força da força mental. 28 Contratar diretamente a besta demoníaca. Isso é muito contra o céu. Com uma habilidade tão forte. 29 Para onde eu iria na zona de 18 provas. Então, sem pensar, sem hesitar, cliquei na primeira zona de prova de dificuldade máxima. 30 Mate a sala. Um raio de luz passou, e minha figura desapareceu sem deixar rastros da sala de aula. E a linda professora na frente da sala ficou chocada. 31 Zanha ficou paralisada olhando para tudo isso. O que ela disse sobre agir com sabedoria foi em vão. Este Fang Yuan, que geralmente está no fundo em termos de força, 32 Ir para a primeira zona de prova do nível de domínio de refino, não é como entregar a vida de graça? Em um piscar de olhos, fui teletransportado para a Floresta Sombria.
33 Este é o portal de entrada para a primeira zona de prova. Observei o ambiente ao meu redor e descobri que o ar estava impregnado com um cheiro fétido, 34 causando opressão e desconforto. Neste momento, mais 8 alunos foram teletransportados um após o outro. Reconheci essas pessoas pelas fardas que usavam. 35 Eles são todos alunos de vigilância da escola secundária de Elite e Citino, incluindo 7 rapazes e uma rapariga. Os rapazes pareciam desdenhosos e arrogantes. 36 Um aluno de uma escola comum se atreve a vir aqui? Ele é um idiota. Eu não me importei com seus ridicularizações. 37 No final, quem está vindo para morrer ainda não se sabe. Então vi a única garota bonita ao lado deles e descobri que ela parecia fria e arrogante. 38 No entanto, eu tenho uma impressão desta garota. Ela parece ser a piada da escola secundária de Elite e City, Tangu. Mas no segundo seguinte eu fiquei congelado no lugar. 39 Porque em cima da cabeça de Tangu, uma janela de sistema azul claro apareceu. Nome Tangu, raça 9 caudas demônio raposa. 40 Esfreguei os olhos com força para ter certeza de que não estava vendo errado e, em seguida, dei um suspiro de alívio. 41 A piada da escola secundária de Elite e City, Tangu, é na verdade uma besta demoníaca, e também uma besta demoníaca de nível divino que mudou de forma. Ele, uma besta demoníaca, se disfarçou de humano para fazer o vestibular. 42 O que ele quer fazer? Mais chocado é chocado. Quando voltei a mim, 43 Um pensamento ousado passou instantaneamente pela minha mente. Esta é uma 9 caudas demônio raposa da 7ª sequência. Se eu puder dominá-la forçosamente, 44 Então o meu futuro será de um voo para o céu. Saiba que as sequências de bestas demoníacas têm um total de 999 números, e os números acima de 500 são chamados de sequências inferiores. 45 Essas bestas demoníacas não têm habilidades inatas, são apenas soldados comuns. E os números 100 e 499 são chamados de sequências superiores. 46 Essas bestas demoníacas possuem habilidades de linhagem únicas. E mais de 99,99% dos domadores de bestas dominam bestas demoníacas cujas sequências raciais estão nesta faixa. 47 Quanto às bestas demoníacas na primeira 99ª sequência, elas são chamadas de sequências míticas, e sua força é extremamente poderosa, e na mesma classe, 48 Quase nenhum domador de bestas pode derrotá-la. E as 10 melhores bestas demoníacas aparecem apenas em lendas. 49 Até agora, nunca ouvi dizer que alguém tenha dominado com sucesso as 10 melhores bestas demoníacas, e agora esta besta demoníaca de sequência mítica está bem na minha frente. 50 Preparei-me para ativar a habilidade de contrato forçado para dominá-la à força, mas em vez disso, tornou-se um servo de bestas demoníacas. E a habilidade contrato forçado, que ignora a força da força espiritual, pode contratar diretamente as bestas demoníacas. Isso é muito desafiador para os céus. Com uma habilidade tão poderosa, para que eu iria para a 18ª área de teste? Então, sem pensar duas vezes, sem hesitar, cliquei na área de teste mais difícil, a primeira. Mate aquele. Um brilho passou, e meu corpo desapareceu sem deixar rastros da sala de aula, enquanto a bela professora no púlpito ficou completamente chocada. Zanya olhou tudo aquilo atônita. Tudo o que ela disse sobre agir com sabedoria havia sido em vão. Fang Yuan, que normalmente era o último em termos de força, ir para a primeira área de teste do nível de domínio de refino, não seria o mesmo que ir morrer em vão? Em um piscar de olhos, fui teletransportado para a Floresta Sombria. Este é o ponto de entrada para a primeira área de teste. Observei o ambiente ao meu redor e descobri que o ar estava impregnado com um cheiro fétido, que causava opressão e inquietação. Nesse momento, mais 8 alunos foram teletransportados, e eu os reconheci pelas fardas escolares que usavam. Todos eles eram estudantes de vigilância da escola secundária de Elite e Shino. 7 rapazes e uma moça. Os rapazes exibiam expressões de desdém e arrogância. Um estudante de uma escola comum ousa vir aqui? Ele deve ser um tolo. Eu não me importei com o escárnio deles. Quem está enviando para a morte ainda não está decidido. Imediatamente, vi a única garota bonita ao lado deles e percebi que ela parecia fria e arrogante. No entanto, eu tinha uma impressão desta garota. Ela parecia ser a piada da escola secundária Eshen, Tangu. Mas no segundo seguinte, fiquei paralisado no lugar. Porque em cima da cabeça de Tangu, uma janela de sistema azul claro apareceu. Nome Tangu, raça raposa demônio de 9 caudas. Eu esfreguei meus olhos com força para garantir que não estava vendo errado e dei um suspiro de alívio. A piada da escola secundária Eshen, Tangu,
É na verdade uma besta demoníaca, e ainda por cima uma besta demoníaca divina em forma humana. Ele, uma besta demoníaca, se disfarçou de humano para participar do exame de admissão à faculdade. O que ele quer fazer? No entanto, por mais chocado que estivesse, assim que se recompôs, uma ideia audaciosa passou instantaneamente pela minha mente. Esta é uma raposa demônio de 9 caudas da 7ª sequência. Se eu puder forçá-la a um contrato, então meu futuro vai decolar de uma vez. Saiba que a sequência de feras demoníacas tem um total de 999 números, onde os números acima de 500 são chamados de sequência inferior. Essas feras demoníacas não têm habilidades de talento, são apenas soldados comuns. E os números 100 e 499 são chamados de sequência superior. Todas essas bestas demoníacas possuíam habilidades únicas de talentos raciais, e a sequência racial das feras demoníacas contratadas por mais de 99,99% dos domadores de feras ficava dentro dessa faixa. Quanto às feras demoníacas nas sequências 99 anteriores, elas eram chamadas de sequência mítica, e sua força era extremamente poderosa. Em condições de mesmo nível, quase nenhum domador de feras conseguia derrotá-la. E as 10 feras demoníacas mais bem ranqueadas só apareciam em lendas. Até agora, nunca ouvi dizer que alguém tenha conseguido contratar as 10 primeiras feras demoníacas, e agora essa fera demoníaca da sequência mítica está bem na minha frente. Eu estava me preparando para ativar a habilidade de contrato forçado e contratá-la à força, mas imediatamente franzi a testa, porque descobri que o valor de poder demoníaco em Tangu era aterrorizante, 100 vezes maior que o meu. Embora eu pudesse forçá-lo a um contrato, parte do poder demoníaco de Tangu seria transferido instantaneamente para o meu corpo após o contrato. E com a minha condição corporal atual, a maior parte seria tanta que eu morreria explodindo com seu poderoso poder demoníaco. Pensei e decidi primeiro. Vou apenas contratar uma besta demoníaca aleatória para aumentar meu nível, e também há um monte de estudantes perto daquela pequena raposa de 9 caudas, e vou contratá-la na frente deles. Sinto que isso vai causar problemas, e enquanto eu me movia, uma figura virtual humana apareceu no céu sem aviso. Enquanto todos exclamavam, a figura virtual disse: "Bem-vindos todos à primeira zona de prova, o Reino Sombrio. Eu sou o avaliador deste exame, e as bestas demoníacas que aparecem aqui são basicamente a partir do número 300, e o nível é acima do estágio 1, seção 5. Um pequeno descuido pode levar à morte. Se você está com medo agora, saia imediatamente e você pode escolher outras zonas de prova para avaliação." Assim que a voz caiu, os corpos de 2 garotos tremeram ligeiramente, seus rostos ficaram um pouco pálidos, mas parecia que por estar na frente de Tangu, eles ainda aguentaram o medo e não disseram nada. Vendo que ninguém respondeu, o avaliador gritou diretamente: "Então, a avaliação começa agora." Com isso, a figura do avaliador desapareceu instantaneamente. Nós garantimos. Certamente o ajudaremos a capturar uma besta demoníaca não classificada para você contratar. Sim, acreditamos em nós. Obrigado a todos. Todos também devem prestar atenção à segurança. Assim que o avaliador saiu, aqueles 7 garotos se aproximaram, mostrando todo tipo de bajulação. E eu balancei a cabeça. A aparência desta garota humana provavelmente também é uma disfarce. Talvez quando vocês virem a verdadeira aparência dela, vocês se assustem tanto que façam cocô nas calças. Pensando nisso, entrei na Floresta Sombria sem olhar para trás, e aqueles garotos, vendo-me correr para a Floresta Sombria sozinho, não puderam deixar de rir com desdém. Alunos de ponta de escolas secundárias de prestígio como eles, sem contratar bestas demoníacas, nem ousariam explorar a primeira zona de prova sozinhos. Este idiota entrou assim. Tenho medo que em poucos minutos ele se torne fezes de besta demoníaca. E eu mal entrei na zona de prova há pouco tempo. Senti um ar sombrio vindo em minha direção, e vi um lobo demoníaco negro com os dentes cerrados me encarando, com um brilho feroz em seus olhos. E eu também vi claramente o nível e a força desta besta demoníaca através do olho divino de Jade Púrpura, lobo demoníaco negro, sequência racial 401. Nível 1, estágio 6, habilidade morder. Não é ruim. Eu não esperava encontrar uma besta demoníaca não classificada assim que entrasse na zona de prova, então vou usá-la para a transição por enquanto. Um sorriso brincou nos cantos da minha boca, com um brilho de escárnio em meus olhos. Vendo meu sorriso, o lobo demoníaco negro pensou que eu estava provocando, rugiu, abriu sua boca sangrenta e pulou em minha direção violentamente. Vendo isso, eu rapidamente ativei o contrato forçado para evitar ser mordido por ele.
Uma luz vermelha surgiu de minhas mãos, cobrindo instantaneamente o corpo do lobo demoníaco negro, e então com um clique. O lobo negro não podia se mover. Ele olhou para o vazio com olhos arregalados, cheios de incerteza. Ele tentou resistir à força deste contrato, mas foi inútil. No segundo seguinte, o contrato foi bem-sucedido. Ao mesmo tempo, meu nível subiu diretamente em 3 níveis, alcançando o terceiro estágio, e a quantidade de energia demoníaca que meu corpo podia conter aumentou várias vezes. E neste mundo, o método mais rápido para subir de nível é contratar feras demoníacas. No entanto, pessoas comuns geralmente só podem contratar uma ou duas feras demoníacas. Porque se você contratar muitas, e seu próprio poder espiritual não conseguir suprimi-las, você será contra-atacado e se tornará um fantoche. Mas eu tenho a habilidade de contrato forçado, então não preciso me preocupar em ser contra-atacado. Posso contratar quantas quiser. Nesse momento, o sistema apitou: parabéns ao hospedeiro por contratar a primeira besta demoníaca. Recompensa ao hospedeiro com a habilidade de alto nível engolir essência demoníaca. Usar essa habilidade pode fazer com que o hospedeiro se torne como uma besta demoníaca. Ao engolir a caixa dourada da besta demoníaca, ele pode subir de nível. Ouvindo isso, eu sorri levemente. As surpresas que este sistema me deu são suficientes. Neste mundo, cada besta demoníaca possui uma caixa dourada, que é a fonte de seu poder. As bestas demoníacas refinam a maior parte de seu poder em seus próprios corpos depois de engolir a caixa dourada da besta demoníaca, aumentando assim seu nível. E como a energia da caixa dourada da besta demoníaca é muito violenta, os humanos não podem absorver sua energia diretamente, apenas combiná-la com outros materiais. Absorver energia refinando-a em pílulas. Agora, eu posso engolir a caixa dourada da besta demoníaca diretamente, então serei melhor do que outros alunos. Meu nível subirá pelo menos várias vezes mais rápido. Pensando nisso, meu humor melhorou muito. Abaixei-me e acariciei o corpo do lobo negro como se estivesse acariciando um cachorro. Embora o lobo negro estivesse insatisfeito em seu coração, ele era suprimido pela força do contrato e não podia resistir. Comporte-se. Assim que eu contratar aquela pequena raposa, eu te libertarei. Mas antes disso, você tem que me levar para encontrar bestas demoníacas que você possa derrotar e obter caixas douradas. Não se preocupe, eu darei uma parte das caixas douradas que obtivermos. Ouvindo isso, o lobo negro soltou alguns uivos. Ele concordou com minhas palavras e começou a liderar o caminho à frente. Não posso deixar de dizer que a diferença de força entre bestas demoníacas não classificadas e bestas demoníacas de classificação inferior é como um abismo. Não demorou muito para que 3 bestas demoníacas de nível 1, estágio 5, número 740, cobras negras furiosas, surgiram de ambos os lados do lobo negro, mas em menos de 10 rodadas. Todas as 3 cobras negras furiosas caíram em uma poça de sangue. Eu bati suavemente na cabeça do lobo negro. Essas 2 caixas douradas de besta demoníaca são suas. Vá comer. Ouvindo minha ordem, o lobo negro começou a rasgar o corpo da cobra negra furiosa com excitação, escavou a caixa dourada e engoliu-a sem hesitar. Eu também engoli a outra metade. Infelizmente, embora eu sentisse que a força em meu corpo estava cheia, eu não subi de nível. Mas eu não fiquei desanimado e continuei a caçar com o lobo negro. Enquanto isso, no leste da primeira área de teste, alguns meninos da cidade noturna número 1 estavam orgulhosos de si mesmos, cercados por inimigos, lutando desesperadamente contra um demônio da árvore. Nesse tenso ambiente de batalha, ninguém notou que Tangu, ao lado, estava com uma expressão preocupada. O que havia escondido era uma expressão impotente. Como esses fracos demônios de bolso podem ser míopes? Traga alguns mais fortes para acabar com todas essas pessoas, mas não. Ele arriscou ser descoberto e participou do exame de admissão para a universidade como humano, apenas para querer sair da cidade da noite. Porque cada cidade humana tem uma barreira de isolamento. Demônios de nível 5 ou inferior não podem sair da barreira. Quando ele era criança, brincava e seguia o exército de demônios. Quebrou a barreira de isolamento da cidade da noite e entrou na cidade como um peixe na água. Quem diria que neste momento, o exército principal humano apareceu como um deus, com a força de 10.000 tropas de trovão, aniquilou o exército principal de demônios e, ao mesmo tempo, a barreira de isolamento da cidade da noite foi reativada, prendendo na cidade muitos demônios remanescentes na cidade da noite, demônios de alta classificação, foram capturados por humanos.
tornando-se o brinquedo dos discípulos adicionais, enquanto os demônios de baixa classificação foram diretamente mortos no local, transformando-se em núcleos de demônio dourados. Felizmente, ele possuía uma habilidade inata, fonte de água evolutiva, que podia mudar sua própria aparência e aura. Com essa habilidade única, ele conseguiu se esconder na cidade da noite. Após anos de investigação, ele descobriu que o primeiro campo de teste na área de teste usada pelo exame de admissão da cidade da noite para humanos tinha uma barreira fraca. Ele estava confiante de que poderia romper a barreira, mas não esperava que os meninos da primeira escola secundária da cidade da noite, um por um, como se tivessem sido injetados com sangue de galinha, eles o seguiram de perto como protetores de flores, fazendo com que ele nem tivesse a chance de encontrar uma barreira fraca. Isso o deixou angustiado. Do meu lado, através do lobo mágico negro, matei o demônio e eu engoli o núcleo do demônio. Em apenas meio-dia, ganhei mais experiência e avancei para o primeiro estágio, nível 1. Ao mesmo tempo, o lobo mágico negro também devido ao excesso de consumo de energia. Sua força de combate diminuiu bastante. Vendo essa situação, decidi encontrar um lugar para descansar primeiro. Sem decidir onde descansar, cheguei a uma grande árvore oca. No entanto, assim que entrei na árvore oca, vi um par de olhos vermelhos sangue me encarando fixamente. Então ativei a pupila divina da rosa púrpura. Instantaneamente, números apareceram na cabeça daquele demônio. Morcego fantasma, sequência nível 250. Nível 2, primeiro estágio. Habilidade, águia demoníaca que sedeia almas. Vendo isso, os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente. Parece que esta noite terei uma noite de sono tranquila. Morcegos fantasmas, criaturas noturnas, são muito adequados como porteiros. Zizizizi. Vendo um humano invadir seu território, o morcego fantasma imediatamente emitiu um aviso agudo. No entanto, eu não recuei nem um pouco. Em vez disso, tirei algo da minha cintura e o prendi na orelha, aproximando-me passo a passo com o lobo mágico negro. Neste momento, o morcego fantasma ficou completamente furioso. Um grito estridente ecoou instantaneamente por todo o espaço. O lobo mágico negro uivava incessantemente, parecendo estar fazendo seu melhor para resistir a essa entonação dolorosa e indescritível. No entanto, eu permaneci impassível, como se não fosse afetado por esse som. Os olhos arregalados do morcego fantasma olharam para mim com descrença. Este humano não pode ser um mestre de nível 3 ou superior. Assim que o morcego fantasma pensou assim, de repente, em sua percepção, ele descobriu ao redor das minhas orelhas. Pareciam haver duas coisas macias e densas. O morcego fantasma não pôde deixar de soltar uma risada raivosa. Merda, este humano não tem artes marciais e trouxe pessoas. Parecia haver duas coisas macias e firmes. O morcego fantasma soltou uma risada raivosa. Você é um desgraçado, humano desleal, que trouxe alguém. E enquanto Gifu estava chocado, eu já tinha chegado na frente de Gifu como um fantasma, com um sorriso maligno no rosto. Ao ver isso, Gifu reuniu coragem em seu coração e disse inquieto. Ei, vou precisar da sua ajuda para lutar esta noite. Com isso, ativei o contrato forçado. Gifu lutou desesperadamente, mas era tarde demais. O contrato foi bem sucedido no segundo seguinte. Gifu ficou confuso. Por que ele foi contratado de repente? E ao mesmo tempo, após o contrato, parte da energia espiritual de Gifu fluiu para o meu corpo, e minha força explodiu novamente. Meu nível subiu 4 vezes. E meu nível agora chegou à 8ª camada do primeiro nível. E se eu comer mais alguns Gifu amanhã, é provável que minha força entre no segundo nível. Naquela época, o limite de aceitação do corpo e da energia espiritual definitivamente teria uma melhoria qualitativa, e então talvez eu possa tentar contratar Tangu. Pensando nisso, sorri, raposa de 9 caudas, seu querido irmão está chegando. No dia seguinte, eu estava patrulhando com o lobo mágico negro. De repente, Gifu ao meu lado começou a ficar inquieto, puxando constantemente a minha manga, como se sentisse que um grande perigo estava prestes a chegar. Em seguida, meu coração apertou. Embora eu não entendesse o que tinha acontecido, não hesitei. Imediatamente corri para o oeste, e de fato, no fundo da floresta, ouvi gritos de pânico de estudantes. Droga! Por que há tantas feras demoníacas? Eu disse para não mexer com aquilo, agora você vê. Eu mal consigo correr. Em seguida, rugidos de bestas ferozes ecoaram por toda a floresta. Minha testa se franziu. Embora eu não tivesse testemunhado pessoalmente o que estava acontecendo atrás, a partir desses sons, pude julgar que
Deve ter sido um grupo de estudantes da escola secundária à noite da cidade que encontrou uma maré de feras demoníacas, e entre essa maré feroz de feras demoníacas, deve haver um boss extremamente poderoso. Depois de um tempo, cheguei a uma enorme rocha e comecei a olhar para longe. Vi que a floresta, que antes estava cheia de vida, em apenas um quarto de hora se tornou como um purgatório. Não é esta a área de provação? Por que tantas feras demoníacas formaram uma maré de feras demoníacas? E então, meus olhos brilharam, e de repente descobri uma figura familiar não muito longe. Era o Piada Tangu, que não via há muito tempo. Ele estava cercado por 10 mãos demoníacas. Essas mãos demoníacas estavam abrindo suas presas e garras, parecendo ter considerado Tangu como sua própria refeição. Ataquei com força. Não é a minha pequena raposa de 9 caudas. Como ela poderia ser encurralada por essas mãos demoníacas comuns com sua força? À medida que Tangu recuava timidamente para trás, minha visão foi completamente bloqueada por uma árvore enorme. Embora eu soubesse que Tangu estaria bem. Afinal, Tangu era a besta demoníaca que eu tinha acabado de contratar e agora estava separada. De qualquer forma, eu tinha que ir verificar o que estava acontecendo, certo? De qualquer forma, com a cobertura da sombra do eco de Gifu, era impossível ser descoberto. Com esse pensamento, eu fiz o lobo mágico negro me levar em direção a Tangu. Na floresta escura, os passos de Tangu recuaram gradualmente, até que ele foi violentamente esmagado contra uma árvore grossa. As 13 mãos demoníacas que o cercavam olhavam para ele como lobos famintos. No entanto, parecia sentir uma forte pressão de Tangu, e essas bestas demoníacas não tiveram vontade alguma, avançando facilmente. Um sorriso quase imperceptível. Deveria estar tudo bem aqui, certo? Então, Tangu levantou as mãos em círculos. Uma poderosa onda se espalhou instantaneamente de sua palma. No segundo seguinte, todas as bestas demoníacas agiram como se tivessem sido enfeitiçadas. De repente, elas correram freneticamente em direção a Tangu. Tangu soltou um grito de pavor, e seu corpo frágil foi instantaneamente soterrado por 13 bestas demoníacas. O sangue tingiu a terra, e todos suspiraram por essa cena de uma beleza efêmera. No entanto, vendo essa cena, eu fiquei um pouco atordoado. A saudação da brisa noturna. Porque na minha perspectiva, embora eu também visse a cena de Tangu sendo dilacerado loucamente por bestas demoníacas, mas, por alguma razão, a interface do sistema de Tangu permaneceu, e continuava se movendo. Em contraste, as bestas demoníacas ao redor. A interface do sistema estava desaparecendo uma a uma. De acordo com a experiência anterior, o desaparecimento da interface do sistema da besta demoníaca significava a morte. Se a interface do sistema existisse, isso provaria que a besta demoníaca não estava morta. Como diabos a besta demoníaca é o corpo de Tangu? Em vez disso, ele se comeu até a morte? Não será que toda essa cena foi uma ilusão criada por ele usando o espelho de flores limpas e a lua? É o que eu suspeitava. Tudo isso foi de fato uma ilusão criada por Tangu. Os cantos da boca de Tangu se curvaram ligeiramente. Embora a cena parecesse um pouco simples e grosseira. Mas pelo menos por um curto período de tempo, ninguém deveria descobrir nenhuma falha. Esse tempo deveria ser suficiente para eu escapar deste lugar infernal. Pensando nisso, Tangu se agachou levemente e começou a extrair os núcleos de ouro das bestas demoníacas no chão. Antes, na barreira da cidade noturna, ele não conseguia avançar, mas agora, apenas comendo mais alguns núcleos de ouro de bestas demoníacas, ele deveria conseguir avançar com sucesso para a fase final do segundo estágio. E enquanto Tangu cantarolava alegremente, pronto para engolir o núcleo de ouro em sua mão, de repente, seus olhos ficaram penetrantes, fixando-se firmemente atrás dos arbustos não muito longe. Vendo que ninguém respondeu, Tangu apertou ligeiramente os olhos e instantaneamente condensou uma chama de cor púrpura pálida na ponta de seus dedos. Ele bufou friamente. Você sai por conta própria ou eu te expulso? Assim que a última palavra foi dita, ele não hesitou em brandir o tubo divino de espinho púrpura em sua mão. Aquela bola de fogo púrpura, como uma flecha disparada, atingiu instantaneamente os arbustos. O fogo se intensificou na areia e na terra, levantando uma nuvem de poeira. Um leve som de tosse veio da poeira. Eu saí lentamente de dentro. Ao ver meu rosto claramente, Tangu ficou atordoado. Seus olhos estavam cheios de surpresa. Era o estudante que agiu sozinho ontem. Sua força era claramente inferior a 1/10 do meu seguidor mais fraco. Ele conseguiu sobreviver a essa colheita cruel. Eu estava sem palavras, amaldiçoando em meu coração.
A fera fantasma se baseia principalmente em ultrassom para sentir o ambiente. Portanto, não foi enganado pela ilusão criada por Tang-Wu, mas não esperava que Tang-Wu percebesse com tanta agudeza. Eu hesitei e puxei os cantos da minha boca, tentando aliviar a atmosfera tensa do momento. Eu estava apenas de passagem, não o incomodei, ok? Minha força na cintura agora é insuficiente para lutar e não consigo vencer. Se eu forçar o contrato, posso até sofrer um contragolpe. Realmente não é a hora de nos encontrarmos. E para Tang-Wu, todo o disfarce que ele acabou de fazer. Neste momento, está todo exposto. Como ele poderia me deixar ir? A figura de Tang-Wu se aproximou de mim como um fantasma. Meu coração acelerou drasticamente. Eu sei que Tang-Wu quer me matar para silenciar as evidências. Você apenas viu sua cena de suicídio autodidata? Precisa ser assim? O valor físico de Tang-Wu é mais de 5 vezes o meu. Assim que a vontade fantasma soltou um grito agudo. Mate o traidor! Uma onda sonora sombria e estridente varreu instantaneamente. Tang-Wu não estava preparado. O som de roubar a alma atingiu diretamente seu cérebro. Neste breve momento, seu corpo parecia estar congelado, incapaz de se mover. A ilusão da água e das flores também foi instantaneamente dissolvida, e a ilusão da cena foi imediatamente quebrada. Neste momento, ele estava a apenas 2 metros de mim, e eu aproveitei essa oportunidade para subir rapidamente no lobo negro mágico. E fugi para longe. Tang-Wu, que voltou a si, cerrou os punhos imediatamente. Suas unhas neste momento afundaram profundamente em suas palmas. Maldito, não pense em fugir. Ele parou de manter sua forma humana ilusória. Em vez disso, ele se transformou em sua forma verdadeira e me perseguiu com todas as suas forças, sentindo o olhar cheio de intenção assassina atrás de mim. Meu coração bateu mais rápido involuntariamente. Ao mesmo tempo, meu cérebro girou em alta velocidade, pensando incansavelmente em estratégias de resposta. Mesmo com o lobo negro mágico, a diferença no valor físico em relação a Tang-Wu é muito grande, e ser alcançado parece ser apenas uma questão de tempo. Será que este é o ritmo de morrer antes mesmo de começar? E neste momento, um lamento. O número de repente ficou agitado como um bando de pássaros perturbados. Videira grossa como uma coxa varreu repentinamente como uma jiboia feroz. A velocidade de reação do lobo negro mágico foi extremamente rápida, e um salto ágil quase o fez evitar este ataque. No entanto, isso foi apenas o começo. Em seguida, 2, 3. O lobo negro mágico parou imediatamente, movendo-se agilmente entre essas videiras para se esquivar. Seguindo essas videiras com o olhar, minhas pupilas se contraíram violentamente, e um arrepio subiu em meu coração. Aqueles eram humanos com corpos enrolados por plantas, mais precisamente, cadáveres, e julgado pelas roupas que vestiam. Essas pessoas eram os alunos que antes estavam ao redor de Tang-Wu? Seria este boneco chorão o rei demônio fantasma? Mal terminei de falar, o chão começou a tremer violentamente. Dezenas de videiras mais grossas que meu corpo lançaram-se em minha direção, e logo atrás estava uma árvore imponente, seu tronco enorme. Como a perna de um gigante, cada passo que dava fazia a terra tremer. Então eu disse um pouco animado: filhote de lobo, ajude-me a receber um ataque de videira. Ouvindo isso, o lobo negro mágico ficou atordoado por um longo tempo. O ataque aqui é do rei demônio fantasma da técnica demoníaca, Secto 122. Suportar este nível de ataque pode custar metade da minha vida. Parecendo perceber a hesitação do lobo diabólico negro, acrescentei rapidamente: depois disso, eu te darei liberdade. Caso contrário, morreremos todos aqui. Nesse momento, Tang-Wu também havia alcançado, e em relação ao rei demônio fantasma, ele não deu muita atenção à sua aparição. Afinal, o ninho de feras demoníacas na primeira zona de prova foi causado por aquelas 7 cachorros doces que provocaram o rei demônio fantasma. O que levou à ocorrência deste ninho de feras demoníacas? Ele não esperava que a direção da minha fuga fosse justamente a área onde o rei demônio fantasma estava. Tang-Wu não pôde deixar de sorrir levemente. Parece que até o céu está do meu lado. Em seguida, Tang-Wu não disse mais nada. Uma bola de fogo de cor roxa pálida se formou em sua boca e disparou diretamente em minha direção. Ao ouvir minha ordem, o corpo do lobo diabólico negro se contorceu ligeiramente, mas sob minha promessa. Ele finalmente decidiu ceder. Vi o lobo diabólico negro dar um passo à frente, seu corpo como um raio. Ele correu rapidamente em direção à videira mais grossa que um humano, usou toda a sua força, e envolveu a videira em um único golpe. Perfurou a videira,
batendo severamente no lobo diabólico negro, emitindo um som nítido. O uivo agudo de 7 lobos de Tangu ecoou por toda parte. Sangue jorrou das feridas. E eu não decepcionei a confiança do lobo diabólico negro, abracei firmemente a videira, que se estendia do rei demônio fantasma, dissolvi o contrato com o lobo diabólico negro, dissolvi o contrato com o fantasma. Contrato forçado ativado. Em um instante, uma luz verde suave envolveu diretamente o corpo maciço do rei demônio fantasma. O rei demônio fantasma parecia chocado. Esta é a força do contrato? Por que não consigo resistir? No segundo seguinte, o contrato foi concluído, e então uma cena que fez os olhos saltarem aconteceu. O corpo maciço do rei demônio fantasma, com 20 metros de altura, em um instante se desintegrou, transformando-se em inúmeras partículas de poder que fluíram para o meu corpo. Tangu, que observava do lado, viu suas pupilas se contraírem violentamente, chocado. E enquanto ele estava em choque, uma videira incrivelmente grossa atacou ferozmente em sua direção sem nenhum aviso. Tangu suportou o ataque da videira com seu corpo. Então deu um salto e, enfrentando o ataque subsequente da videira, Tangu ativou diretamente Flor de Lótus e Água Clara, causando um desvio entre sua posição real e a posição da ilusão, e todos os ataques de videira falharam. Essa mudança repentina deixou o rei demônio fantasma confuso por um tempo. Eu suspirei secretamente. Como esperado, a força das feras demoníacas ainda não sequenciadas é poderosa, mesmo uma fera demoníaca na sequência 100, comparada a uma fera demoníaca na sequência divina. Há uma diferença de céu e terra. Com essa diferença de força, a derrota parece ser apenas uma questão de tempo. E neste momento, Tangu também quebrou com sucesso a linha de defesa do rei demônio fantasma e apareceu diante de mim como um fantasma. Ele, sem dizer uma palavra, usou a habilidade de ilusão da água clara e flores transparentes para ocultar o movimento de seu corpo principal. Estímulo, procurando uma chance de me matar, talvez queira economizar alguma força demoníaca para criar uma ilusão e escapar deste lugar. Tangu não escolheu atacar com a palma da mão desta vez, sem fogo para me matar, mas criou uma ilusão de que ele ainda estava no mesmo lugar. Ele mesmo lançou um ataque furtivo silenciosamente de lado. Diante dessa situação, eu rapidamente ativei o de ontem. A outra habilidade que o sistema me deu, Espírito Invencível, embora essa habilidade dure apenas 2 segundos, ela pode me salvar do perigo em momentos cruciais. Vendo que Tangu não estava longe de me matar, decidi imediatamente e sem hesitar ativar o Espírito Invencível, com um som nítido de impacto. Parece que Tangu tem uma boa voz. Aproveitei a oportunidade para estender minha mão direita, como esperado. De fato, na frente que parecia vazia, toquei em algo fofo, e então rapidamente cancelei o contrato com o rei demônio fantasma. Em seguida, forcei o contrato com Tangu. O que você fez? Tangu ficou subitamente surpreso. A ilusão da água clara e flores transparentes foi instantaneamente quebrada. Sua verdadeira forma, a raposa demônio de 9 caudas, foi revelada sem reservas diante de mim. Tangu parecia furioso, ele me encarou ferozmente. Como se quisesse me devorar vivo, eu sorri levemente. Pequena raposa, a partir de agora você é minha. Expressões como essa são assustadoras. Assim que as palavras caíram, o som de aviso do sistema soou. Contrato concluído. Com o som do sistema caindo, vi o corpo fofo de Tangu. Instantaneamente se transformou em nuvens, fluindo para o meu corpo, no entanto, diferente de antes de absorver o rei demônio fantasma. As nuvens brancas formadas pela raposa demônio de 9 caudas não entraram completamente em meu corpo, uma pequena parte delas na palma da minha mão. Formou um único e branco rastro de 9 caudas, e este pequeno e branco rastro de 9 caudas é a marca única das feras demoníacas da série divina. Como uma besta demoníaca da série divina, uma vez que um contrato é assinado com ela, esse contrato nunca pode ser desfeito. Me solte, seu canalha, Tangu gritou freneticamente dentro de mim. Eu disse um fio de sangue. Pequena raposa. Você é uma besta demoníaca da série divina. Você não sabe que nosso contrato não pode ser desfeito? Apenas siga-me. Vá embora, eu nunca vou te perdoar, e eu não vou te ouvir, pequena raposa, se você não me proteger. Se eu morrer, você também morrerá. Somos um destino comum agora. Eu deixo isso claro. Se você morrer por outras feras demoníacas, eu até darei palmas e celebrarei. Eu sei que Tangu está falando. Eu não quero acompanhá-lo até o fim. Sob a liderança de Mukuilei, cheguei a uma caverna de árvore mais espaçosa do que ontem à noite. A rede da cidade de Tegluan foi selada na caverna da árvore, como uma barreira natural, o que trouxe mais tranquilidade.
Em seguida, conjurei Tangu. Neste momento, por causa do contrato, também dominei algumas habilidades da água clara e flores transparentes. Embora a habilidade ainda não possa ser usada no momento, ela pode facilmente discernir se a outra parte usou uma troca de roupa. Tangu, neste momento, havia se transformado em um rosto de varíola, com a aparência de uma garota de aldeia. Se avaliado em 10 pontos, eu daria a ela no máximo cerca de 3 pontos, uma existência absolutamente discreta e anônima na turma. Ela se escondeu no canto e, diante do meu olhar avaliativo, expressou sem disfarçar um ar de desprezo. Embora eu não entendesse por que Tangu se transformou dessa maneira, não disse mais nada, mas abri diretamente a barra de habilidades dele. Habilidade 2. Criança encantadora divina. Pode fazer com que unidades inimigas que olham diretamente para mim caiam em um estado de fascinação. Aprender esta habilidade requer 200 pontos de conquista. Analisei, apoiando o queixo com uma mão. Não é de se admirar que seja um passe de acesso da sequência divina. O consumo de pontos de conquista para ativar habilidades é alto. Vamos aprender. Aprendendo agora. Aprendizado concluído. No entanto, não se pode aprender novas habilidades no terceiro estágio, mas agora foi aprendido instantaneamente. Tangu piscou seus grandes olhos cintilantes, seu rosto cheio de descrença. O que você fez? Eu estava calmo, com um leve sorriso nos lábios. Respondi com um pouco de zombaria. Estou aprendendo habilidades para você. O que há de errado? Não gosta? Tangu ouviu, fez bico com raiva e virou o rosto para o lado, resmungando. Não gosto. Quem quer que você aprenda para mim? Embora Tangu dissesse não, e mostrasse uma expressão de desprezo em seu rosto, eu sabia que era porque os benefícios que ele recebia não eram suficientes. Nesse caso, então, a terceira habilidade, contrato de alma. Vamos aprender. Após consumir 400 pontos de conquista, o aprendizado foi concluído. Imediatamente, as sobrancelhas de Tangu se franziram ainda mais. Em menos de meio minuto, eu já tinha aprendido 2 habilidades para ele. Como ele conseguiu fazer isso? Pensando na situação em que foi forçado a ser contratado por mim antes, Tangu ficou cada vez mais confuso em seu coração. Qual é a origem deste humano? E neste momento, o rei demônio das artes fantasmas terminou de coletar a caixa dourada de bestas demoníacas e a trouxe. Somado às caixas douradas obtidas pelas 13 bestas demoníacas que Tangu matou sozinho, foram exatamente 50. Antes, eu não disse nada. Coloquei essas caixas douradas de bestas demoníacas nas mãos tenras e brancas de Tangu sem hesitação, coma rápido, pequena raposa. Meu futuro voo para o céu depende totalmente de você. Tangu olhou para suas mãos cheias. Ele bufou levemente sem querer, finalmente aceitou tudo e então se virou lentamente, de costas para mim. Comendo silenciosamente as caixas douradas de bestas demoníacas, alguns minutos depois, uma série de sons de notificação do sistema soou repentinamente em minha mente, e ao mesmo tempo pude sentir a aura no corpo de Tangu. Ele claramente ficou muito mais forte. Parabéns, a besta demoníaca contratada do hospedeiro ultrapassou o terceiro estágio. Tangu, ao lado, virou-se silenciosamente. Ele me espiou com o canto do olho e pensou consigo mesmo, porque ele claramente rompeu para o terceiro estágio, e sua força mental também aumentou. Ele deveria ter superado o valor da pessoa à minha frente há muito tempo, porque ainda não consigo vê-lo claramente. Esqueça, é melhor continuar devorando as caixas douradas de bestas demoníacas. Afinal, tudo o que aconteceu hoje foi realmente muito bizarro. Depois de absorver a energia da fada, Tangu dormiu 5 vezes, e em um piscar de olhos chegou o dia seguinte. Pequena raposa, levante-se, o sol está brilhando no seu bumbum. Tangu dormiu 5 vezes e em um piscar de olhos chegou o dia seguinte. Pequena raposa, levante-se, o sol está brilhando no seu bumbum. Acompanhado pelo meu distúrbio, o canto anti-silencioso começou a ter um leve movimento, quando o olhar dele gradualmente se focou em mim. Quando finalmente pousou em mim, a expressão confusa em seu rosto desapareceu instantaneamente. Em seu lugar, havia um rosto cheio de desprezo e resignação. Ele fez beicinho, revirou os olhos, com uma expressão de então isso não foi um sonho. No entanto, ao ver o rosto atual de Tangu, eu fiquei imediatamente mais chocado do que ele, pois a pequena raposa à minha frente se tornou mais bonita do que a forma de Tangu que ele havia se transformado originalmente. Cerca de 10 vezes mais. Pequena raposa, você se parece assim? Fiquei atordoado por um tempo. Só então voltei a mim e não pude deixar de perguntar. Neste momento, não senti nenhum vestígio do uso de purificar flor água-lua.
Portanto, esta é muito provavelmente a aparência real de Tang-Wu. Diabos, por baixo da máscara há um rosto ainda mais bonito. Essa frase aconteceu na realidade. Tang-Wu gentilmente mexeu em seu longo cabelo. Vendo minha expressão, ele também bufou levemente. HMPH, como esperado, todos os homens são iguais. Ele deu tapinhas na lama em suas calças e levantou-se lentamente do chão. Ele reuniu a expressão de desprezo em seu rosto, substituindo-a por uma expressão relaxada. Ele respirou fundo. Sua respiração era como uma fragrância azul, fazendo as pessoas involuntariamente se perderem nela. Ele caminhou até Su Shen. De cima a baixo, ele examinou Su Shen cuidadosamente. Finalmente, seus olhos de pêssego cheios de charme pousaram no rosto de Su Shen. Ele suspirou levemente. Su Shen se mexeu. Inquieto, ele esfregou o rosto e disse: "O que você está fazendo? Você nunca viu um homem bonito? Eu sou uma raposa demônio de 9 caudas, não sou cega." Tushan Yui revirou os olhos e disse impaciente: "Esqueça. Cair em suas mãos. Eu perdi. Vamos, restam apenas 1 dia e meio para a avaliação. Eu também quero subir de nível." Ao ouvir isso, o coração de Su Shen finalmente se acalmou. A habilidade Contrato Forçado, embora possa estabelecer um contrato diretamente com bestas demoníacas, mas se as bestas demoníacas estão dispostas a trabalhar para si, e se elas escolherão lutar até a morte, escolhendo morrer juntas com o contratante, ainda é um desconhecido. Alguns mestres de bestas sacrificam bestas demoníacas e assinam contratos, levando quase meio ano para finalmente estabelecerem um relacionamento de destino comum. Sem mencionar uma besta demoníaca de alto nível orgulhosa como Tushan Yui. Apenas uma noite se passou. Ser capaz de ter uma mudança de mentalidade tão significativa é realmente muito bom. Neste momento, o rosto de Su Shen estava calmo como água. Os cantos de sua boca se curvaram ligeiramente, revelando um leve sorriso. Ele estendeu a mão direita com calma. Ele gentilmente segurou a mão pequena e sem ossos de Tushan Yui, sorrindo. "Vamos então, linda garota. Todo o meu empreendimento de subir de nível depende de você." No entanto, no momento seguinte, Tushan Yui olhou para Su Shen com raiva, sua boca ligeiramente franzida. Um rubor quase imperceptível surgiu em seu rosto, e então ela se livrou da mão. "Isso é o que se chama tsundere? Parabéns, Mestre Su, por completar a conquista, caçador de bestas demoníacas." A sequência de tipos de bestas demoníacas que o Mestre Su matou chegou a 30 tipos. O Mestre Su quer coletar um mapa completo de bestas demoníacas e obter 50 pontos de conquista? Até às 10 da manhã do terceiro dia, um som de aviso do sistema soou novamente na mente de Su Shen. Ela não pôde deixar de suspirar que a velocidade para obter conquistas estava ficando cada vez mais lenta. No entanto, isso não pode ofuscar a velocidade chocante com que Tushan Yui mata inimigos. Seu dedo indicador e médio. Uma pequena faísca que pulsa levemente, aparentemente contendo poder ilimitado. A habilidade instantaneamente mata o comum, ainda não sequenciado. Bestas demoníacas. Su Shen lembrou-se do perigo e do susto do dia anterior, sentindo um calafrio de medo. Se ele tivesse sido atingido por seu fogo de raposa demoníaca naquele momento, ele provavelmente não teria sobrado nem as cinzas. Além disso, devido à existência da habilidade de absorção de alma, Tushan Yui não precisava se preocupar com o consumo de poder demoníaco, quando seu poder demoníaco estava quase esgotado. Ela só precisava pegar uma besta demoníaca aleatória e sugá-la até secar para restaurar imediatamente ao seu estado completo. Essa habilidade é simplesmente contra o céu. Além disso, devido à maré de bestas demoníacas de primeiro nível em quantidades infinitas foram fornecidas. E através de batalhas, a força de Tushan Yui continuou a romper. Agora ela atingiu o auge do segundo escalão, terceiro estágio. Quanto aos atributos de Su Shen, nome, Su Shen, nível, primeiro escalão, nono estágio. Físico, 11. 51. 8. Poder demoníaco, 28. 1. 33. Espírito. Habilidades. Técnica de domesticação de feras, contrato forçado, visão clara. Espírito imortal. Pontos de conquista, 240.990. Besta demoníaca contratada, raposa demoníaca de 9 caudas. Com este nível e valor de poder demoníaco, entre todos os graduados do ensino médio, ele definitivamente pertence ao nível mais alto. Pensando nisso, os cantos da boca de Su Shen se curvaram levemente. Ele assentiu com satisfação, com lindas garotas ao seu lado, depois que as notas do vestibular saírem.
Escolher uma escola com dormitórios à beira-mar para se divertir, essa sim seria a vida de um viajante no tempo. O tempo passou voando. 2 horas passaram num piscar de olhos, e o toque final das 12 horas soou, anunciando oficialmente o fim do exame de admissão à faculdade. As figuras de Su Shen e Tu Shan Yuei começaram a ficar gradualmente mais indistintas neste momento, como se tivessem se fundido com o ambiente circundante. No segundo seguinte, eles desapareceram completamente sem deixar rastro, deixando apenas um vazio espelhado. Capítulo 14. De volta à escola, ao mesmo tempo. A sala de aula onde Su Shen estava em silêncio, apenas os passos apressados e suaves da professora Zhang ecoavam no ar. Ela apertou o telemóvel nas mãos, alternando constantemente o olhar entre o ecrã e a sala de aula, com uma expressão preocupada no rosto. O exame de admissão à faculdade no mundo de pré-venda não é como a vida anterior, mesmo na 18ª zona de teste, considerada relativamente fácil, cerca de 5% dos alunos morrem todos os anos. Se todas as zonas de teste forem consideradas, a taxa de fatalidade excederá quase 30%. É quase equivalente à taxa de fatalidade dos pré-vendedores em várias cidades quando vinham para aprender na vida anterior. No entanto, mesmo com esta crueldade, tudo é inevitável. Afinal, as várias zonas de teste definidas para o exame de admissão à faculdade. Mesmo a 18ª zona de teste com a menor dificuldade pode ser considerada um círculo de conforto relativamente seguro em comparação com o exterior da cidade, que está cheio de perigos. Se não se conseguir sobreviver mesmo em tal ambiente. Toque, toque, toque. O toque das 12 horas bateu como um martelo pesado no coração de cada professor, e instantaneamente feixes de luz deslumbrantes, sem aviso, irromperam acima de cada assento na sala de aula, seguido. As figuras dos alunos começaram a aparecer lentamente destas colunas de luz como fantasmas, ao mesmo tempo. Um cheiro forte e pungente a sangue também se espalhou rapidamente, fazendo as pessoas franzir o sobrolho. Seguiram-se os gritos de espanto dos alunos. Foda-se! Assustei-me até a morte. Estava a ser perseguido por uma fissura agora mesmo. Ainda bem que o tempo foi bom. Eu também. Merda, não esperava a zona de teste 16. É tão assustador. Que chatice. Dê-me mais 10 minutos. Eu poderia ter domado a fissura. Dói, dói, dói. O meu braço direito está partido. Quando alguns alunos viram o ambiente familiar da sala de aula, as expressões de pânico que tinham antes recuaram rapidamente como uma maré, substituídas por uma sensação de alívio por terem sobrevivido. Respiraram fundo. Como se quisessem expulsar todo o medo e tensão dos seus corações, muitos deles originalmente abrigavam o sonho de se tornarem domadores de feras, de casar com mulheres bonitas e ricas e de atingir o pico da vida. Mas neste momento, eles prefeririam desistir da oportunidade do vestibular para serem pessoas comuns dentro da cidade, causando problemas. Esse tipo de experiência, eles realmente não queriam ter uma segunda vez. Os profissionais de saúde da escola já estavam em alerta máximo. Chegaram imediatamente às salas de aula para tratar os alunos, garantindo que cada aluno recebesse atendimento oportuno. A fim de garantir que o cálculo das pontuações do vestibular daqui a 1 hora pudesse ocorrer normalmente, Zhang viu os alunos retornando gradualmente às salas de aula. Uma grande pedra em seu coração finalmente caiu. Ela suspirou levemente, e seus nervos tensos gradualmente relaxaram. No entanto, quando seu olhar caiu sobre os 3 assentos vazios, um sentimento de pesar surgiu involuntariamente em seu coração. Embora para uma turma de mais de 30 pessoas, sacrificar apenas 3 no vestibular já fosse um resultado muito bom. Mas o desaparecimento de cada vida era extremamente pesado, mesmo vivenciando essa cena todos os anos, Zhang ainda não conseguia se acostumar completamente com essa sensação de despedida. De repente, Zhang pareceu perceber algo. Ela congelou por um momento. Um lampejo de dúvida passou por seus olhos. Esses 3 assentos vazios, nenhum deles parece ser do Su Shen. Retornou vivo da primeira zona de teste. Su Shen, você está bem? Zhang apressou-se até o assento de Su Shen, sua voz tremendo ligeiramente. Professora Zhang. Eu estou bem. Su Shen levantou a cabeça, e a resposta fraca de Jin Zi veio. Zhang examinou Su Shen cuidadosamente, após confirmar que ela estava realmente ilesa. Sua preocupação diminuiu um pouco. Ela deu um tapinha no ombro de Su Shen e disse suavemente: independentemente de ter contratado um animal espiritual ou não, o importante é que você está bem. Poder retornar vivo da primeira zona de teste. Você já é o orgulho da professora. Su Shen assentiu levemente. Obrigado pela sua preocupação, professora.
Depois que a professora saiu, Sushen começou a conversar com o espaço. Tushan Yueyui, sobre por que ela apareceu na cidade de Ei e se misturou ao vestibular como membro da academia espiritual. Tushan Yueyui já havia contado tudo ontem. Afinal, ela agora estava inseparável de Sushen. Isso não era nada demais, e naturalmente não havia necessidade de esconder. Aproveitando este tópico, a relação entre Sushen e Tushan Yueyui também se tornou muito mais calorosa. O valor de afeição também foi bem-sucedido em atingir 25 pontos. É só que Tushan Yueyui parece ainda um pouco ressentida com o fato de Sushen tê-la contratado à força. Sempre havia um lampejo de insatisfação em seus olhos, dando a Sushen essa sensação. É como uma namorada difícil de agradar, que gosta de fazer manha e agir como uma raposinha de vez em quando. O teste final é daqui a pouco, e tudo depende de você para eu conseguir entrar em uma universidade. A propósito, você pode parar de me chamar de raposinha? Eu sou uma raposa demoníaca de 9 caudas, não uma raposa comum. Há alguma diferença? Sushen revirou os olhos e disse, sem jeito. Então te chamarei de Xiao Yueyui, está bom? Tushan Yueyui ainda estava emburrada. Ela bufou suavemente, como quiser. Sushen balançou a cabeça, sem jeito. Às vezes, ela realmente não entendia Tushan Yueyui. Ela era realmente orgulhosa ou apenas queria fazer birra? Aliás, eu sempre tive muita curiosidade. Tushan Yueyui. Seu nome foi você que escolheu? Falando nisso, eu também não entendo muito bem. Se fui eu que escolhi? Desde que me lembro, sempre soube que meu nome era este. De onde veio? Por que eu sabia esse nome? Eu também não tenho muita certeza. Então, quantos anos você tem agora? Isso também não tenho muita certeza. De qualquer forma, desde que me lembro. Contando nos dedos, já se passaram 18 anos, uma pessoa e uma raposa. O tempo passou sem que percebessem, e uma hora depois, todos os candidatos foram levados para o pátio, preparados para o teste final do resultado do vestibular. De acordo com as estatísticas da escola, Yesitino, 6 Middle School, onde Sushen estuda, teve 1.088 alunos participando do vestibular, e 801 alunos retornaram com sucesso. E entre esse grupo de alunos que retornaram, 657 alunos conseguiram estabelecer um contrato com bestas demoníacas. E se tornaram mestres de bestas, comparado com anos anteriores. Essa proporção é praticamente a mesma, nada que mereça muita atenção, a última fase do vestibular. O procedimento de teste da força geral da besta demoníaca é muito simples. No centro do pátio, foi erguido um círculo mágico gigante com cerca de 3 metros de raio, e cada candidato só precisa entrar neste círculo mágico e ativar o espaço de besta demoníaca que possui. Nesse momento, o espírito no círculo mágico gigante naturalmente se fundirá ao espaço de besta demoníaca e à força da besta demoníaca interna. E, em seguida, os dados são transmitidos de volta para o monitor, e por meio desse método, é possível calcular com precisão o espaço de controle de bestas, isso é, esses dados se tornarão diretamente a pontuação do exame de admissão para cada candidato. A vantagem de fazer isso é que pode evitar que criaturas como o Rei Demônio dos 9 Fios gigantes sejam convocados, causando tumulto dentro e fora da escola. Parece que após um longo período de acúmulo, finalmente se formou esse modelo de exame de admissão. Professores universitários de outras cidades também estavam parados e observando. Se encontrarem talentos que chamam sua atenção, eles se aproximam para cumprimentar, para ver se podem recrutá-los. Capítulo 15. Pontuação do exame de admissão. Li Xianjian 8 pontos. 2 feras demoníacas contratadas, passaram pela 10ª forma da zona de correntes. Li Lei. 7 pontos. 3 feras demoníacas contratadas. Passou pela 9ª forma da zona de correntes. Qin Cashin 84 pontos. Uma fera demoníaca contratada, passou pela 5ª forma da zona de correntes. O teste final para a pontuação do exame de admissão está acontecendo a todo vapor, em apenas uma hora. Mais de 100 alunos completaram com sucesso o teste de força das feras demoníacas. Neste momento, a pontuação de um dos alunos, após ser exposta, instantaneamente causou comoção em todo o local. O preço da pontuação do teste de exame de admissão. Neste ano, neste momento, a pontuação de um dos alunos, após ser exposta, instantaneamente causou comoção em todo o local. O preço da pontuação do teste de exame de admissão é baseado em todas as feras demoníacas contratadas no espaço de controle de bestas.
calculado, semelhante ao sistema de valor de poder de batalha em jogos online populares. Especificamente, é como em um jogo de cartas. Quanto maior o custo, maior o valor de poder demoníaco ocupado pela fera demoníaca. Mas, em contrapartida, quanto maior a força abrangente correspondente, maior a pontuação calculada, e vice-versa. O animal demoníaco poderia obter uma alta pontuação de 84. Mais alto do que os 3 animais demoníacos contratados de Lilei anteriormente. Que tipo de animal demoníaco é esse? Este touro demoníaco é incrível, muito forte, droga. Acabei de juntar o valor de energia demoníaca e só consegui 70 pontos. Deusa Kim Cashin, a pontuação de um animal demoníaco é maior do que a minha. A diferença entre as pessoas é muito grande, Deusa Kim Cashin. Ela é linda e inesperadamente sua pré-venda também é tão forte. Incrível, receio que ela contratou um animal demoníaco dentro do número 200 da sequência. Animais demoníacos, desfrutando da admiração de todos, e Shengril Middle School. Sem dúvida flor risonha, Kim Cashin está acostumada com esses olhares de admiração. A atenção é algo comum, aqueles olhares claros, olhares de autocultivo são apenas cenários comuns em sua vida. O tempo passou, e rapidamente passaram mais 2 horas e meia. Neste momento, mais da metade dos alunos completou o teste e obteve sua pontuação do vestibular, quando todos estavam imersos em suas próprias emoções. A próxima pontuação anunciada fez com que todos os alunos presentes fervessem. Yang Wei, 125 pontos. Desta vez, deve ser um animal demoníaco da sequência divina, certo? É possível. A deusa Kim Cashin acabou de revelar que seu animal demoníaco contratado é a flor fada da nuvem espiritual, número 188 da sequência, e ela até atingiu o 8º estágio do primeiro escalão. Isso dá apenas 84 pontos, 125 pontos. Deve ser uma besta demoníaca da sequência divina, você. A diferença entre as pessoas, será que precisa ser tão grande? Meus 2 bestas demoníacas de contrato somados, nem chegaram à metade da pontuação dela. Pessoas normais não se comparariam a ela. Ela é o jovem mestre da família Yeshen Yang, comeu tesouros celestiais. Provavelmente mais do que você comeu. Isso continua chegando dia após dia, incluindo. Professores de universidades de outras cidades começaram a debater, este Yang Wei. Nós da Universidade de Jianshen o queremos. Ninguém pense em competir comigo, velho Lin. Não ignore seus descendentes. A Universidade de Jianshen, nos últimos 10 anos, não teve nenhum mestre de bestas de nível 5, nem mesmo uma escola secundária de segunda linha. Esta é uma semente para pelo menos um mestre de bestas de nível 6. Você planeja arruiná-la? Fora! Embora nossa Universidade de Jianshen nos últimos 10 anos não tenha tido um mestre de bestas de nível 5, mais de 80% dos alunos se tornaram mestres de bestas de nível 4. Atingir o nível 5, isso se chama acumulação e explosão, entende? Não discutam mais, este Yang Wei é de nossa Yeshen. A Universidade Yeshen é o destino dele. Que besteira! Yang Wei já foi admitido em nossa Universidade e, por um tempo, todo o campo de treinamento parecia ter explodido, caindo em um caos. Ninguém jamais imaginou que haveria dezenas de professores universitários de nível 5 ou superior, disputando um aluno. Situações semelhantes, embora raramente ocorressem nos anos anteriores, mas tão intensa como hoje era extremamente rara. Se pegarmos o recente momento em que a pontuação de Kim Cashin foi revelada, embora tenha causado alguma disputa entre os professores, em comparação com o momento atual, era como comparar uma fava com uma montanha. Os muitos alunos presentes olhavam com os olhos arregalados, seus rostos cheios de inveja e ciúmes. Afinal, o que estava diante deles? As universidades que estão competindo ferozmente, Jianshen University, Yeshen University, Donghai University e Yu University, entre outras, são todas instituições de ensino superior de renomados domadores de bestas, e para muitos estudantes, conseguir entrar em qualquer uma delas para estudar mais é um sonho que vale a pena desejar. No entanto, agora, uma prestigiosa instituição de ensino superior para domadores de feras, para muitos estudantes, poder entrar nela. Estas universidades de topo estão a ter um impasse para conseguir um aluno, chegando quase a um confronto físico. Isto é simplesmente absurdo. No meio da multidão barulhenta, a antiga avaliadora da primeira zona de provação, Jasmine,
Neste momento franziu ligeiramente as sobrancelhas. Ela tinha sido enviada pelo seu superior para guiar Su Shen para se encontrar com o general An Xin, mas ela nunca esperou que, durante a execução da sua missão, ela descobrisse inesperadamente um talento tão excepcional. Mesmo que Su Shen tenha contratado um monstro espiritual, que fosse um rei demônio de arte fantasma, ele não teria alcançado tal pontuação. Esqueçam. Vou primeiro falar sobre isto com o general An. Pensando assim, Jasmine tirou o seu telemóvel e contactou o seu superior direto. Neste momento, o rosto de Yang Wei irradiava alegria, com uma expressão presunçosa. Ele cresceu sob o cultivo de todo tipo de tesouros celestiais e terrenos raros e incomparáveis desde criança. Atualmente, o seu valor de poder demoníaco atingiu 22 pontos. É preciso notar que isto é algo que a maioria dos seus contemporâneos não consegue alcançar. Além disso, à medida que o exame de admissão à universidade se aproximava, os seus pais não hesitaram em gastar 60 milhões de dólares de Singapura para comprar para ele no leilão um monstro espiritual da sequência de raça número 97, o feroz demônio de relâmpagos Conde, e celebrar um contrato com ele, tal como Yang Wei, que já tinha assinado um contrato com o monstro espiritual da sequência divina antes do exame de admissão à universidade. Os gênios assim, na verdade, não precisavam de fazer este tipo de exame de admissão à universidade. Eles só precisavam de passar por alguns testes simples na Associação de Domadores de Bestas para obter o título de domador de bestas. Afinal, sob os olhares invejosos e ciumentos de todos, Yang Wei saiu lentamente do círculo de testes. Chegou silenciosamente à frente de Shu Kexin, a deusa da beleza da escola secundária no 6 de Yeshen. Chegou em silêncio, em frente à deusa flor da escola Yeshen sexta, Shu Kexin. Seu corpo tem qualidades especiais, um sorriso encantador. Eu gosto de você. Você quer ser minha namorada? Capítulo 16. A pontuação de Su Shen. Assim que estas palavras saíram, os alunos selecionados explodiram novamente, especialmente as alunas. Elas, 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 alunas. Este tipo de alunos selecionados explodiram novamente, especialmente as alunas. Quase nasceram sob essa política criada. Foi violentado, deixou vestígios, foi perdido, foi aniquilado. Esta é simplesmente a cena que inúmeras alunas sonharam. No entanto, Kim Kexin franziu o canto da boca. Ela sentiu um grande sofrimento em seu coração. Seu olhar pousou em Yang Wei. Seu coração não pôde deixar de sentir um conflito. Yang Wei, em termos de família, força, aparência e popularidade, não são diferentes de Spring Hope. Algumas até engravidaram por ela, mas ela agiu como se nada tivesse acontecido, limpou as mãos e foi embora, sem assumir nenhuma responsabilidade. Kim Kexin sabia muito bem o que significava aceitar sua confissão. Ela provavelmente se tornaria uma de suas muitas namoradas, e no final, não escaparia do destino de ser abandonada. No entanto, rejeitar sua confissão em uma ocasião tão pública seria, sem dúvida, desconsiderá-la. Embora a família dela fosse muito melhor do que a de um estudante comum. Mas em comparação com a família Yang por trás de Yang Wei, ainda era muito inferior. Pode-se dizer que se Yang Wei quisesse lidar com ela, em minutos, ela não conseguiria mais sobreviver em Night City. Assim que todos os alunos esperavam ansiosamente, esperando para ver como Kim Kexin responderia a Yang Wei, Su Shen também começou o teste. Ela entrou calmamente na formação de teste, como se o barulho ao redor não tivesse nada a ver com ela. Ela abriu lentamente seu espaço de predição, sentindo pacificamente a energia espiritual fluir para dentro como uma maré. Do outro lado, o testador Lion Guai. Inicialmente, sua atenção foi totalmente atraída pela cena da confissão de Yang Wei. Ele se tornou um espectador. Afinal, centenas de alunos foram testados consecutivamente. Seu estado mental também estava um pouco cansado, e a pontuação que Yang Wei acabará de apresentar realmente a impressionou, então ela não prestou atenção excessiva. Neste momento, a mudança na pontuação no computador. 10 segundos depois, Lion Guai estimou que o teste de Su Shen já deveria ter sido concluído. Finalmente, ela se virou para anunciar a pontuação de Su Shen. No entanto, quando seu olhar pousou na tela do computador, seus olhos se arregalaram repentinamente.
Como se tivesse visto algo inacreditável, ela esfregou os olhos involuntariamente, duvidando se estava vendo coisas. Ela até reiniciou o programa de teste para confirmar que não havia um bug. Quando ela viu o resultado do teste exibido na tela do computador novamente, imediatamente, um foda-se escapou de seus lábios. Esse foda-se explodiu instantaneamente no ar, atraindo a atenção de muitas pessoas. Wang Yubo, um funcionário da Associação Presciência ao lado, também sentiu uma pontada de curiosidade. Já se passou mais de 1 minuto. Por que a pontuação deste aluno ainda não foi anunciada? O que eles estão fazendo? Anuncie a pontuação. Ainda há mais de 300 alunos esperando. Vocês não querem ir para casa? Wang Yubo resmungou impacientemente. Ao mesmo tempo, ele caminhou rapidamente em direção ao examinador. Li Hongguai engoliu em seco com dificuldade. Seus dedos tremeram ligeiramente ao apontar para os números na tela, e ele disse com a voz ligeiramente trêmula, velho. O que você acha que é o nível dessa pontuação entre os estudantes do ensino médio? Wang Yubo ouviu. Um traço de exasperação surgiu em seu coração. Ele já era examinador há décadas. Como ainda ficava tão chocado? O mesmo aconteceu quando ele anunciou a pontuação de Yang Wei. Gênios como Yang Wei aparecem dezenas ou centenas todos os anos em todo o país. Há necessidade de ficar tão surpreso? No entanto, quando o olhar de Wang Yubo pousou na pontuação exibida na tela, sua expressão congelou instantaneamente, sua boca se abriu involuntariamente, como se tivesse perdido a capacidade de falar. Ele só conseguiu emitir um foda-se de sua garganta, que foi até várias vezes mais alto do que a voz de Li Hongguai. Por um momento, muitas outras pessoas foram atraídas pela situação que acontecia com o examinador. Qual é a situação? Por que a pontuação ainda não foi anunciada depois de tanto tempo? Talvez o programa tenha um problema e precise ser depurado. Droga! Eu sou o próximo a ser testado. Eu estava esperando para me gabar para minha namorada. Professor, o que há de errado? A pergunta de Su Shen finalmente trouxe os dois examinadores de volta de seu choque. Wang Yubo e Li Hongguai se entreolharam, e ambos viram descrença nos olhos um do outro. Eles respiraram fundo. Levantaram-se lentamente e anunciaram em voz alta, Su Shen. 254 pontos. O corte do salto da respiração passou pela primeira zona de teste. Assim que essas palavras foram ditas, toda a cena mergulhou em um silêncio sepulcral, sem o burburinho e a comoção que ocorreram quando a pontuação de Yang Wei foi anunciada. Um silêncio sufocante tomou o lugar. Não apenas os alunos presentes, mas também os professores da sexta escola de Yeshen, ou o pessoal enviado por várias universidades, todos arregalaram os olhos, com o rosto cheio de descrença. Uma pontuação combinada de 244 pontos não é exatamente muito alta. O valor de alguns pré-seletores das ruas 3 e 4. Qualquer um deles isoladamente poderia atingir uma pontuação alta de 300 pontos, mas o problema é que Su Shen é um estudante de vestibular desta safra. É muito provável que seja apenas um estudante do ensino médio no 5º estágio, um jovem que acabou de completar 18 anos há pouco tempo. Mesmo que houvesse pré-seletores das ruas 3 e 4 dispostos a se submeter, dispostos a ser subordinados ao seu valor sua força de cintura ainda seria insuficiente para controlá-lo? A dúvida de Ilian Xuan explodiu instantaneamente nas mentes de todos, fazendo seus escalpos formigarem. 254 pontos. Não ouvi errado, o pessoal da Associação de Pré-Selecionadores não brincaria com isso, certo? Passou pelo primeiro teste. Tem um amigo na primeira escola de Yeshen. Os 8 espadachins que participaram do primeiro teste de lá não voltaram. Su Shen realmente voltou. Sim, Xiaoliu Alinjiuan da primeira escola de Yeshen também morreu no primeiro teste. Alguém sabe qual foi a maior pontuação de vestibular nos últimos 100 anos? Sei que foi Leng Yui da terceira escola de Yanjin. Em Yanjin, 30 anos atrás, ele acidentalmente contratou um vampiro da Secto Divina número 30 e obteve a maior pontuação histórica de 210 pontos no vestibular. O segundo lugar foi Mo Xiaoi da primeira escola de Dongai. Sua besta contratada era o Qilin Solar da Secto 27, e ele finalmente obteve uma pontuação de 206. Em minha memória, apenas esses dois ultrapassaram 200 pontos no vestibular. Ouvi falar dos rumores de Leng Yui e Mo Xiaoi, mas é impossível que alguém supere suas pontuações. Naquela época, o vestibular exigia que as bestas contratadas fossem convocadas para avaliar a pontuação combinada. O poder de batalha dos vampiros é aumentado à noite. O poder do Qilin Solar sob o Sol aumenta consideravelmente, afetando a avaliação final da pontuação. Por causa disso,
A diferença entre suas pontuações e a do terceiro colocado foi de 40 pontos. Agora quase ninguém consegue atingir pontuações acima de 150. Então, o que é essa pontuação de 254? É ridículo demais. Capítulo 17. Lembrei-me de coisas felizes. Sem mencionar os alunos e professores presentes, até mesmo Molly, que há muito se acostumou com o confronto de inúmeros guerreiros poderosos, agora estava com os olhos fixos. Ela estava quase babando, a ponto de esquecer completamente que estava no meio de uma ligação com seu superior. O que aconteceu? Uma voz que soava um pouco envelhecida, mas cheia de energia, veio do outro lado da linha. Molly de repente voltou a si. Ela pegou o telefone apressadamente. General Ian, é o seguinte. Há um pequeno problema na sexta escola de Yeshen. Levar Sushen de volta mais tarde pode ser um pouco complicado. Você acha que pode enviar mais pessoal para ajudar? Ao ouvir isso, Anshin do outro lado da linha franziu a testa ligeiramente. Ele conhecia Molly muito bem. Uma garota prodigiosa que se tornou uma guerreira de bestas demônio de nível 5 aos 25 anos. Ela é famosa nas listas do reino das bestas demônio. Sua reputação é sólida e bem merecida. Com calma, nunca fiz nada sem sentido. Já que ele disse isso, receio que não seja sem fundamento, e o desenvolvimento da situação pode superar em muito as expectativas. Sim. Neste momento, o tempo parece ter parado, os olhares de todos estavam voltados para Sushen como holofotes, o espanto em seus olhos. Parecia que ia afogá-lo. 254 pontos, e apenas um monstro da lua de xadrez. Isso não significaria que a força do seu monstro da lua de xadrez já superou a maioria dos monstros de terceiro nível? Sushen nunca teria pensado que a força de Tushan Yui era tão poderosa, que ela alcançou a pontuação mais alta da história, sentindo no espaço da besta de Jade. O olhar triunfante de Tushan Yui, Sushen perguntou, Yui, você não usou ilusão, certo? Ele foi descoberto. Isso seria um grande problema. Tushan Yui lançou-lhe um olhar. Você não acredita na minha força? Sushen riu sem querer, principalmente porque o resultado era muito absurdo. Eu realmente pensei no início que sua força poderia atingir 150 minutos, já seria muito forte. 254 pontos, realmente superou minhas expectativas. Ao ouvir isso, Tushan Yui suspirou impotente e explicou, sua visão. Acho que precisa ser bem treinada. Em relação à minha própria força, estimo que seja cerca de 20 pontos. Quanto aos 50 pontos extras, eles deveriam vir do fato de eu ter dominado uma força que não deveria ser capaz de dominar agora. Portanto, a pontuação foi muito alta. Entendi, Sushen pensou secretamente. Eu não esperava que as funções desse sistema fossem tão pervertidas, era simplesmente um Xia para o vestibular. Não, o sistema é um Xia em primeiro lugar, mas ocasionalmente ele solta algumas falas de ataque inexplicáveis. Assim que Sushen deixou o local de teste, o local explodiu instantaneamente. Muitos alunos e professores universitários, como uma maré, correram para cima, cercando. A maioria deles eram estudantes do sexo feminino, todas olhavam para Sushen com rostos apaixonados, com admiração em seus olhos. Entre eles, havia algumas calouras de alto escalão, que gritavam animadamente. Como se vissem um ídolo. Sushen, você quer adicionar um contato? Podemos treinar juntos no futuro. Treinar. Sushen, meu Deus, você tem namorada. Este colega. Eu sou do departamento de combate de pré-venda da Universidade de Ansion, o trunfo. Aqui está meu cartão de visita. Por um tempo, Sushen se tornou o centro das discussões de todos, apenas menos de 2 minutos e meio de Yang Wei, que tinha sido elegante. Seu rosto ficou imediatamente sombrio, especialmente quando ele notou o olhar de Qin Kexin. Quando ela inconscientemente pousou em Sushen, que estava sob os holofotes, ele apertou tudo. Veias saltaram, a raiva cresceu em seu coração, ainda 254 pontos. Por que você não tira 542 pontos? Uma voz repentina soou de trás de Sushen, de suas costas. A voz estava cheia de escárnio e desprezo. Yang Wei veio com um ar arrogante, os alunos ao redor também abriram caminho de forma muito consciente, seus olhares estavam todos focados em Sushen e Yang Wei. Parecia que eles estavam esperando um conflito acirrado. Sushen e Yang Wei se encararam a 1 metro de distância. Os olhares dos dois se cruzaram no ar, como se pudessem gerar faíscas. Você é? Sushen perguntou confuso. Ele não conhecia Yang Wei. Yang Wei estava testando e anunciando os resultados. Ele estava conversando com Tushan Yui,
pesquisando as situações das cidades de várias universidades de primeira linha, vendo onde seria mais adequado para praticar. Afinal, com a força de Tushan e Yui, ela poderia basicamente escolher qualquer universidade em todo o país, por que se importar com os resultados dos outros? Ele era um tanto transparente na escola, não tinha um amigo íntimo com quem se dar bem, no máximo ele só prestava um pouco de atenção às piadas de sua própria escola e de outras escolas. E a situação da flor da classe, para ser comida como um pequeno lanche à noite, quem se importaria com um homem adulto? Yang Wei ficou furioso ao ouvir isso. Eu fui o último a ser testado antes de você, e você nem sabe o meu nome. Onde está Zaningma? Pensando assim em público, Yang Wei não disse nada. Ele respirou fundo, forçando-se a se acalmar, e então disse friamente: Eu sou Yang Wei, suspeito que seus 254 pontos foram obtidos por trapaça. Puro comer. Su Shen quase se engasgou com sua própria saliva. O que seus pais estavam pensando para lhe dar um nome desses? Sugiro que você coma mais Liu Wei de Anvan. Vendo essa cena, o rosto de Yang Wei ficou ainda mais sombrio. Por que você está rindo? Desculpe, lembrei de uma coisa feliz. HMPH, chamando atenção, Yang Wei bufou friamente. Em seguida, ele foi até o diretor da sexta escola de Yeshen, diretor Lu, suspeito que o aluno chamado Su Shen trapaceou. Quem acreditaria que um estudante do ensino médio tirou 254 pontos? O diretor da sexta escola de Yeshen, Lu Qing, ouviu isso. Suas sobrancelhas franziram instantaneamente, e muitos alunos também sussurravam em particular, discutindo a possibilidade de Su Shen ter trapaceado. Lu Qing, na verdade, recebeu contato da primeira zona de guerra há 2 dias, dizendo que um estudante chamado Su Shen seria levado embora. 627. Embora ele não entendesse a causa e o efeito, já que a zona de guerra mais misteriosa do país Long havia falado, a primeira zona de guerra. 628. Naturalmente, ele não tinha motivo para desobedecer. Acredita-se que Su Shen definitivamente obteve um resultado brilhante no exame de admissão à faculdade. Afinal, os exames de admissão à faculdade do país Long são todos tratados por oficiais de várias zonas de guerra. 629. Mesmo sendo diretor da sexta escola de Yeshen, ele não tinha qualificações para perguntar, mas quem teria pensado? 630. Su Shen é tão absurdo, um estudante do ensino médio, com uma pontuação de teste de 254 pontos para contratar uma besta demoníaca. 631. Não deve haver água, caso contrário, não valeria a pena a atenção especial da primeira zona de guerra, sabendo que 632. Mesmo alguém do nível de Yang Wei, após passar por rigorosa seleção, a primeira zona de guerra pode não tratá-lo bem. 633. No entanto, Yang Wei também é um gênio nobre, e a família Yang por trás dele também fez uma grande contribuição para o desenvolvimento de Yeshen. 634. Essas palavras não podem ser totalmente consideradas bobagens. Lu Qing ouviu com os próprios ouvidos e olhou seriamente para Yang Wei. Yang Wei perguntou: 635. Segundo você já encontrou evidências de que Su Shen trapaceou? Yang Wei balançou a cabeça. 636. Mais rapidamente assentiu com a cabeça. Ele estufou o peito levemente e disse: 637. Diretor Lu, eu não tenho agora, mas posso encontrá-lo em breve. 638. Lu Qing perguntou com interesse. Então diga. 639. Como você vai encontrá-lo? Yang Wei curvou os lábios ligeiramente, mostrando um sorriso quase imperceptível. 640. Ele varreu todos na sala com o olhar, e seus olhos finalmente pousaram em Su Shen, cheios de provocação e desprezo. 641. Su Shen, você se atreve a lutar uma batalha de vida ou morte comigo? Capítulo 18. 642. Batalha de vida ou morte. Neste momento, a atmosfera parecia ter congelado. 643. Oprimido e sufocante. Batalha de vida ou morte. Que diabos? 644. Isso pode causar a morte de pessoas. Mesmo que não cause a morte de pessoas, a besta demoníaca certamente morrerá. 645. Neste mundo onde a força é suprema e todos anseiam por contratar bestas demoníacas da série mítica, conflitos entre treinadores de bestas explodem. 646. Não é incomum, para permitir que todos os treinadores de bestas descarreguem suas insatisfações internas. 647. A Associação de Treinadores de Bestas introduziu 3 soluções, a mais básica das quais é a conciliação e o litígio. 648. Geralmente envolve apenas disputas econômicas de pequena quantia. No entanto, uma vez que envolva disputas de bestas demoníacas contratadas.
649 precisa confiar em batalhas de vida ou morte e batalhas simuladas para resolver. Batalhas simuladas são realizadas em um espaço específico, quando ambas as partes sofrem um certo grau de lesão. 650 eles serão ejetados à força para determinar, embora ele não entendesse a causa e o efeito, já que a área militar mais misteriosa da Nação Dragão, a primeira área militar, já havia falado. Ele naturalmente não tinha motivo para desobedecer. Ele deve ter obtido algum resultado brilhante no exame de admissão à faculdade. Afinal, os exames de admissão à faculdade da Nação Dragão são todos tratados integralmente por oficiais de várias áreas militares. Mesmo que ele fosse o diretor da sexta escola de Yeshen, ele não tinha o direito de questionar, mas quem poderia imaginar que Sushen fosse tão ridículo? Um recém-formado do ensino médio, com uma pontuação de teste de besta espiritual contratada de 254 pontos. Isso definitivamente não tem água, caso contrário, não valeria a pena a atenção do primeiro distrito de guerra. Saiba que, mesmo para alguém do nível de Yang Wei, após uma seleção rigorosa, o primeiro distrito de guerra pode não dar a ele um rosto amigável. No entanto, Yang Wei também é um talento de cavalaria e sua família por trás de Yang Wei também fez grandes contribuições para o desenvolvimento de Yeshen. Essas palavras não podem ser levadas totalmente ao pé da letra. Lu Qing e Qin'er olharam para Yang Wei seriamente. Yang Wei perguntou: no seu entender, você já encontrou provas de que Su Shen estava trapaceando? Yang Wei balançou a cabeça. Mas logo ele assentiu e disse, levemente endireitando o peito: Diretor Lu, não tenho agora, mas logo encontrarei. Oh, Lu Qing perguntou com interesse, então diga-me. Como você vai procurar? Yang Wei curvou os lábios ligeiramente, um sorriso quase imperceptível. Ele varreu todos no local com o olhar, que finalmente pousou em Su Shen, seus olhos cheios de provocação e desprezo. Su Shen, você se atreve a travar uma batalha de vida ou morte comigo? Capítulo 18. Batalha de vida ou morte. Neste momento, a atmosfera parecia ter congelado. Sufocantemente opressor. Uma batalha de vida ou morte, isso é realmente. Pode tirar vidas. Mesmo que ninguém morra, as feras demoníacas certamente perecerão. Neste mundo onde a força é suprema e todos anseiam por contratar feras demoníacas divinas, conflitos entre treinadores de feras demoníacas são comuns, para permitir que todos os treinadores de feras demoníacas desabafem sua insatisfação interior. A Associação de Treinadores de Feras Demoníacas introduziu 3 soluções, a mais básica das quais inclui métodos como mediação e litígio. Normalmente, isso envolve apenas disputas econômicas de pequeno valor. No entanto, quando se trata de disputas sobre a contratação de feras demoníacas, precisará ser resolvido através de batalhas de vida ou morte e simulações de batalha. As simulações de batalha ocorrem em um espaço específico onde, quando ambas as partes sofrem um certo nível de dano, são forçadas a sair para determinar, neste espaço. Bestas demoníacas e criadores de bestas não se machucam de verdade, puramente decidido pela força, sob a espada, mas a luta de vida ou morte. É uma verdadeira batalha de vida ou morte, sem medidas de proteção, geralmente. Envolvem lutas de vida ou morte, a maioria sobre bestas demoníacas da sequência divina, ou tesouros extremamente raros, questão de propriedade. Essas disputas geralmente chegam a um ponto insolúvel, ambos os lados são implacáveis, não há possibilidade de compromisso. Su Shen também ficou um pouco surpreso. Bom rapaz, ele simplesmente não o reconhecia. Há necessidade de propor uma luta de vida ou morte tão extrema. No entanto, neste momento, o aviso do sistema soou repentinamente. Como uma espada afiada rasgando a atmosfera abafada, fez os olhos de Su Shen se arregalarem instantaneamente. Parabéns a você, o mestre Su, por completar a conquista. Profundo ódio. Alguém realmente enviou um pedido de luta de vida ou morte para o mestre Su. Que grandes e terríveis feitos o mestre Su cometeu. Ganhou 50 pontos de conquista. Jin, parabéns a você. Os pontos de conquista do mestre Su ultrapassaram 1000 pontos. Recompensa habilidade, emissário demoníaco, emissário demoníaco. Condense o poder demoníaco para formar um emissário de espada, causando dano ao inimigo. Que droga! Isso é magia demoníaca? Eu realmente aprendi magia demoníaca? Su Shen estava confuso. Com uma expressão de descrença no rosto, a chamada magia demoníaca, em certo sentido, é o mesmo que feitiço. É apenas que, porque este mundo chama essa força especial de poder demoníaco. Então surgiu o termo magia demoníaca, geralmente, apenas ao romper o terceiro estágio ou superior.
Quando o valor do poder demoníaco atinge mais de 50 pontos, pode-se aprender e usar magia demoníaca, inesperadamente. Ele aprendeu agora. Su Shen suspirou secretamente em seu coração. A irmã do sistema ainda é incrível. Neste momento, Yang Wei, vendo a expressão de Su Shen, seu coração confirmou ainda mais seu pensamento. Esta é uma manifestação de consciência culpada. A classificação da magia demoníaca contratada atingiu 254 pontos. Com ele, uma pessoa de 125 pontos, ele propôs uma luta de vida ou morte. Com uma expressão dessas, não precisa pensar para saber, definitivamente está com medo. Isso sem dúvida aumentou a confiança de Yang Wei. Ele continuou a gritar: "O quê? Não tem coragem? Su Shen, sua classificação de magia demoníaca é mais do dobro da minha. Você não se atreve a aceitar? Não faça bagunça." Lu Qing saiu. Você quer provar a força de Su Shen? Pode usar uma batalha simulada. Usar uma luta de vida ou morte é simplesmente um exagero. Depois que Yang Wei soube que Su Shen estava com medo, ele ficou ainda mais desenfreado. Seu rosto exibiu uma expressão arrogante e prepotente. Alto e disse: "Reitor Lu, somos todos adultos. E seremos responsáveis por nossas palavras e ações. Já que o aluno Su Shen tem uma pontuação de feitiçaria de 254 pontos, aposto que muitos aqui querem ver o quão forte ele é." Su Shen disse duramente agora: "Já que você quer usar uma batalha de vida ou morte para testar minha força, então vá em frente. Por acaso, há funcionários da associação de pré-inscrição aqui. Afinal, quando outros iniciam batalhas de vida ou morte, eles ganham conquistas. Se eu aceitar uma batalha de vida ou morte ou vencer uma batalha de vida ou morte, devo ter conquistas. Já que há um espinho que se apresentou para morrer, não custa nada pegar esses pontos de conquista." Yang Wei sorriu, mostrando uma fileira de dentes irregulares. "Bom, Su Shen, eu te considero um homem." Lu Qing observou essa cena e balançou a cabeça desamparada, suspirando em seu coração. A razão pela qual ele impediu essa batalha de vida ou morte foi inteiramente por causa de Yang Wei. Su Shen pode ser valorizado pelo misterioso primeiro pelotão, o que é suficiente para provar sua força. Não é algo que qualquer um possa provocar. No entanto, Yang Wei é o único sangue da família Yang. Se ele infelizmente morrer aqui, a escola secundária Yeshen terá dificuldade em explicar à família Yang. Portanto, ele finalmente não pôde deixar de lembrar. Vocês não têm um ódio profundo. Se a besta espiritual contratada de um lado for derrotada, não há necessidade de continuar matando, certo? Afinal, sendo diretor por décadas, Lu Qing tem bastante prestígio. Sua proposta foi aprovada por Su Shen e Yang Wei. Em pouco tempo, Su Shen e Yang Wei, sob o testemunho dos funcionários da Associação de Pré-Inscrição e de todos os professores e alunos presentes, assinaram solenemente o acordo de vida ou morte. Claro, como Su Shen previu, aceitar a batalha de vida ou morte realmente pode render pontos de conquista. Parabéns ao anfitrião por atingir a conquista batalha de vida ou morte. O anfitrião aceitou a batalha de vida ou morte e provavelmente causará muitos problemas. Ganhou 50 pontos de conquista. Neste momento, todos já haviam esquecido as centenas de alunos que ainda não haviam concluído o ritual de teste de pontuação do vestibular. Quem poderia imaginar que, apenas por uma palavra de dúvida, 2 adultos de invocação de monstros pré-inscritos teriam que lutar até a morte? Você é tão bom. Na arena, Yang Wei não tinha o menor respeito por Su Shen, um trapaceiro. Do que há para ter medo? É uma boa chance de puxar um pouco o coração de King Qi. O prato principal que guardei por 3 anos, hoje à noite, devo tê-lo, Su Shen. Se você se ajoelhar e se render agora e admitir como você trapaceou, ainda há tempo. Na arena, Yang Wei zombou e então soltou sua besta espiritual contratada. O Fúria do Trovão e o Rei dos Demônios Estelar foi convocado, e no instante em que apareceu, o céu ressoou com o som do trovão. Como se para celebrar a chegada de Lei Huang, era uma besta estelar com mais de 3 metros de altura e pelos roxos, com músculos nodosos por todo o corpo, tão duro quanto o aço. A aparição do Fúria do Trovão e o Rei dos Demônios Estelar fez com que todo o campo de batalha fosse preenchido com uma poderosa pressão, e ao redor de seu corpo, um brilho dourado pálido de raios continuava a piscar, formando arcos elétricos entrelaçados, criando uma cena espetacular. Este é o número 97 da sequência divina. O Fúria do Trovão e o Rei dos Demônios Estelar. Merda, era o que se esperava. Apenas bestas demoníacas da sequência divina poderiam obter uma pontuação tão alta de 125 pontos. Droga! Que legal! Caramba, eu também quero uma besta demoníaca assim.
Não sei qual é a besta demoníaca de Su Shen. Eu realmente quero ver, se não houve trapaça, que sequência é a besta demoníaca que atingiu 254 pontos. Capítulo 19. Chutei uma chapa de ferro. Todos os olhares se fixaram em Su Shen, que neste momento estava examinando as informações do sistema do Fúria do Trovão e o Rei dos Demônios Estelar. Nome, Lei Huang. Raça, sequência número 097 Fúria do Trovão e o Rei dos Demônios Estelar. Nível 2, estágio 3. Físico. Poder demoníaco. Habilidade de talento, Fúria do Trovão. Habilidades. Punho do Fúria do Trovão, Rugido do Trovão, Dedo do Vazio. 0. Fúria do Trovão, em tempo de tempestade. A força de combate aumenta drasticamente. Ele pensou consigo mesmo, é uma besta demoníaca de nível 2, estágio 3. No entanto, é que o atributo é muito fraco, ou Tu Shan Yui é muito forte. Claro que sou forte, isso ainda precisa ser dito. Que coisa! Tu Shan Yui disse com uma expressão sem palavras, com um toque de orgulho em sua voz. A propósito, Su Shen, você quer que eu apareça em forma humana ou em minha forma original? Ao ouvir o nome Su Shen não pôde deixar de se assustar. Esta parecia ser a primeira vez que Tu Shan Yui o chamava pelo nome. Um sentimento indescritível subiu em seu coração. Isso significava que a relação entre eles havia progredido novamente? Subiu ao meu coração. Isso pode ser considerado um passo em frente no relacionamento deles? Se não considerarmos vários fatores, prefiro que você apareça em forma humana, certo? Tudo bem, hoje a dama está de bom humor, então vou relutantemente satisfazer você uma vez. Com o som da voz de Tu Shan Yui, uma figura deslumbrante apareceu, como uma flor desabrochando. Instantaneamente, ela apareceu ao lado de Su Shen. A beleza que supera as canções de ninar, a beleza que faz as luas se esconderem e as flores se envergonharem, causando a queda de cidades e países. Todas essas belas palavras pareciam ter sido feitas sob medida para ela. Seu longo cabelo caía em cascata sobre seus ombros, gentilmente roçando o rosto de Su Shen, trazendo uma leve fragrância. Todos os olhos ficaram chocados com a beleza repentina, arregalados de espanto, imersos nela. Em seguida, houve um grito, uma besta demoníaca que se transformou. Que diabos! Não pode ser! Uma besta demoníaca de nível 1 ou 2 que pode se transformar. Isso não é um privilégio das bestas demoníacas da linhagem divina da vida passada? Orelhas brancas de pelúcia, 9 caudas. Isso não pode ser a lendária raposa demoníaca de 9 caudas, certo? Deve ser a existência da 7ª linhagem. Até agora, ninguém sabe qual é a habilidade inata da raposa demoníaca de 9 caudas. Disse que o naufrágio do Japão no Oceano Pacífico 300 anos atrás foi causado por uma raposa demoníaca de 9 caudas. Eu ri. Você ainda me acusa de trapacear? Com uma raposa demoníaca de 9 caudas aqui, eu também poderia ter pontuado 200 no vestibular. Esqueça. Bestas demoníacas da linhagem divina, mesmo que realmente as encontrássemos. Com o nosso poder demoníaco de pés lamacentos, não conseguiríamos nem mesmo contratá-las. Neste momento, Yang Wei ficou completamente chocado. Seus olhos estavam arregalados, sua boca levemente aberta. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Como herdeiro de uma grande família, ele entendia as bestas demoníacas da linhagem divina. Claro que não era um problema. As 9 caudas e as orelhas de pelúcia icônicas de Tu Shan Yui indicavam sem sombra de dúvida que ela era a lendária raposa demoníaca de 9 caudas. A 7ª linhagem da raposa demoníaca de 9 caudas. Esta é uma besta demoníaca que raramente é vista em um século. Nunca houve rumores de um contrato com um humano na história. Agora você me diz que a besta demoníaca contratada por Su Shen é uma raposa demoníaca de 9 caudas. Que tipo de choque isso é? Tu Shan Yui parecia estar gostando muito dos benefícios de aprender novas habilidades rapidamente. Com um sorriso nos olhos, ela olhou para Su Shen de forma sutil. O que ela queria dizer era óbvio. Desta vez eu te defendi. Da próxima vez você terá que me ajudar a entender novas habilidades. Su Shen concordou com a cabeça e concordou levemente. De qualquer forma, quando será a próxima vez? Ele não disse explicitamente, mas dar a ele uma promessa primeiro para deixá-lo feliz. Su Shen já planejava cultivar bem Tu Shan Yui, e quando os pontos de conquista fossem suficientes, naturalmente lhe daria a oportunidade de aprender novas habilidades. Depois de receber a resposta afirmativa de Su Shen, um sorriso radiante floresceu no rosto de Tu Shan Yui.
Este sorriso era como uma flor desabrochando na primavera, deslumbrante e tentadora. Incomparavelmente bonito, como uma fada descendo à terra, cativante. Quase interpretando o que significa um olhar para trás e sem belezas surgem, o harém perde sua cor. No local, todos os rapazes ficaram pasmos, e até alguns que estavam casados há décadas. Homens velhos, não puderam deixar de sentir um tremor em seus corações, como se tivessem voltado à juventude. Já deve ser hora? A batalha de vida ou morte pode começar. A voz de Tushan Yui era como um oriolo saindo de um vale, nítida e agradável, com uma majestade indescritível. Seu olhar varreu a equipe do lado de fora da arena de duelo, seus olhos cheios de confiança e expectativa. Wang Yubo e Liongguai ficaram chocados por um longo tempo, antes de finalmente se recuperarem. Eles se entreolharam e então levantaram as mãos, gritando, batalha de vida ou morte, comece! Assim que suas vozes caíram, o trovão rei diamante estelar soltou primeiro um rugido furioso que abalou os céus. Rugido do trovão, ativado, trocando parte da sanidade por um aumento significativo no poder de ataque. Em seguida, o trovão rei diamante estelar brandiu um punho que era uma circunferência inteira maior do que toda a raposa de Tushan Yui. Com a força do trovão, rugiu em direção a Tushan Yui. Onde o punho passou, o ar foi rasgado, emitindo um som agudo de ruptura. Vendo o punho prestes a atingir Tushan Yui, ele não entrou em pânico, apenas estendeu 2 dedos esguios e elegantes. Seus dedos estalaram suavemente, e uma pequena chama roxa pálida se condensou na ponta de seus dedos. Tushan Yui sacudiu o pulso, e a pequena chama, como uma flecha disparada de uma corda, em direção ao punho do trovão rei diamante estelar, voou. No meio do ar, a pequena chama se expandiu rapidamente. Transformou-se em uma bola de fogo ardente e colidiu violentamente com o punho do rei diamante trovão furioso. HMPH. O trovão e o fogo colidiram violentamente como duas feras ferozes, instantaneamente causando uma super-reação, uma onda de choque aterrorizante, como ondas furiosas e turbulentas. Com a força de uma montanha caindo e um mar revolto, estava a causar estragos loucamente no campo de duelo, e as raparigas que observavam a 100 metros de distância ficaram pálidas de choque com a mudança repentina, e todas elas agarraram nas suas saias em uníssono, com medo de expor lugares que não deviam ser vistos. No entanto, nesta situação caótica, Tushan Yui, o seu corpo delicado que parecia calmo e despreocupado, estava como uma montanha firme. Firmemente imóvel, ela até tomou a iniciativa de proteger Su Shen sem hesitação, usando o seu corpo pequeno para resistir à poderosa onda de choque. Por outro lado, o rei Conde Dourado do Trovão Furioso, com 4 metros de altura, perante esta força aterrorizante, não tinha qualquer capacidade de retaliação, como se tivesse sido atingida por uma força invisível, voou diretamente para trás. O seu corpo maciço traçou um arco no ar e caiu pesadamente no chão. O próprio Yang Wei era como um balão com fio cortado, sendo arremessado a 100 metros de distância, rolou dezenas de vezes no chão, antes de finalmente parar, em completa miséria. Depois, Yang Wei cuspiu violentamente uma golfada de sangue. O seu rosto pálido como papel. Foi então que ela percebeu que tinha realmente dado um pontapé numa placa de ferro desta vez. Ela tentou inconscientemente estender a mão para pedir ajuda aos funcionários da Associação de Controlo de Bestas fora do campo. No entanto, Tushan Yui não lhe daria essa oportunidade. Desde que se disfarçou de humana, um grande grupo de coisas nojentas como cobras de bambu prateado e vermes de dinheiro seguiam-na todos os dias, e ela não conseguia livrar-se delas. Para não expor a sua identidade, ela suportou tudo sem matar ninguém, mas o seu ressentimento interior acumulava-se constantemente. Além disso, o que aconteceu na primeira zona? Estava prestes a escapar da cidade noturna, mas foi forçada a contratar por Su Shen, e não podia retaliar contra Su Shen. O seu ressentimento por homens humanos atingiu o pico neste momento, e ela precisava de encontrar uma saída para desabafar. Ela deu um passo em frente, o seu corpo brilhou como um fantasma, e instantaneamente apareceu à frente de Yang Wei. Acompanhado por um grito de angústia, o grito de Yang Wei ecoou por todo o campo. A sua confiança como homem, neste momento, desapareceu completamente sem deixar rastro. Dizer algo como te atreves a tirar o meu? Tushan Yui sorriu com interesse. Eu acho que devias agradecer-me. Afinal, eu ajudei-te a curar completamente uma certa doença. Como diz o ditado, cantar para sempre curar. Sabes? Capítulo 20, Zona 1.
Os companheiros do sexo masculino ao redor vendo esta cena, involuntariamente apertaram as pernas, sentindo um arrepio na espinha. Que cruel! Isto é aterrador. Já é teu. Acho que até a magia de cura de alto nível pode não funcionar mais, que assustador. Embora eu goste de ser pisoteado por belas mulheres, não é assim que se pisa. Por um tempo. Aqueles que antes invejavam a força de Yang Wei, agora também lançaram olhares de simpatia para ele. Até Su Shen sentiu as pernas ficarem um pouco moles. Isso é muito cruel. Qual a diferença entre isso e matá-la diretamente? Depois disso, Tu Chanil não se importou mais com Yang Wei, ela se virou. Olhou para não muito longe, para a forma estelar do Rei Trovão Dourado Furioso. Um traço de frieza e determinação brilhou em seus olhos. Vendo que ela imitou o padrão de ataque inicial da forma estelar do Rei Trovão Dourado Furioso, ela concentrou o fogo da tigre em seus punhos e deu um soco forte. A forma estelar do Rei Trovão Dourado Furioso não teve tempo de se esquivar, este soco foi como uma bala de canhão, atingindo violentamente seu peito. Ouviu-se um som abafado, e o peito da forma estelar do Rei Trovão Dourado Furioso foi instantaneamente perfurado, espirrando sangue e pedaços de carne por toda parte. Em seguida, ela deu um chute de retorno, concentrando o fogo da tigre em seus pés, com um impulso avassalador.